Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aulinha. E hoje eu vou estar explicando um pouquinho sobre como que eu pinto meus desenhos e deixo eles bem bonitos e com contraste. Então vamos lá. Aqui na primeira parte, quando você vai pintar o seu desenho, quando você vai começar a pintar o seu desenho, você não tem muita dúvida ainda de como você vai deixar esse desenho mais bonito, a primeira dica que eu dou é você estarem pegando alguma paleta de cor pronta assim para você pintar o seu desenho, como se fosse um desafio. Então, por exemplo, você escolhe uma paleta de cores para estar pintando o seu desenho. Então, isso você já motiva a você pintar o seu desenho assim, com cores que vão ficar melhores, né? Então, por exemplo, aqui eu vou estar mostrando alguma paleta aleatória de cores que você pode estar utilizando para o seu desenho. E você vai usar isso como um exercício para você começar nesse rumo das cores. Então, vou estar separando algumas cores que eu estou pegando aqui de referência. E, por exemplo, você pode começar com 3 cores, depois você vai aumentando até você conseguir usar mais cores no seu desenho. Então, por exemplo, você pode começar com base, que é com 3 cores, aí você pode pintar, você pode escolher qual cor você vai usar, por exemplo. Esse aqui pode ser muito bem usado para o cabelo, ou esse aqui usar para roupa, né? Esses dois aqui. E assim você vai conseguindo utilizar bastante cores ao longo do tempo. Então, cores que combinam primeiro. Então, sempre que a gente for começar a pintar um desenho assim, vocês estão começando aí nesse ramo de cores assim mais com contraste, procurem sempre paletas de cores. E como tudo precisa de um básico, vocês vão usar paletas de 3 cores primeiro. Depois que vocês vão se acostumando, vocês vão aumentando as paletas de cores. Foi assim que eu comecei assim no ramo de pintura. Então, por exemplo, você começou com 3, depois você vai para 6 cores, e depois para 12. Então, sempre para você começar, sempre comece com o básico. Intermediário e o avançado. Claro que tem mais de 12 cores que você também pode estar usando no seu desenho. E só você já estar separando essas cores para cada opção que você vai usar, isso já ajuda muito. Eu gosto de usar cores que são bem próximas, né? Por exemplo, aqui eu vou estar mostrando, fazendo um desenho bem rapidinho para vocês, né? Usando uma paleta de cores que eu estou vendo aqui. Então aqui a ordem da paleta ajuda bastante também, que eles indicam qual cor que está mais próxima, assim que pode acabar combinando com o desenho, deixando ele com mais contraste e mais bonito também. Então aqui primeiro é o rosa, né, que está na ordem. A segunda aqui é um tom mais clarinho, né, que vem aqui do rosa também, um tom mais salmão. E a gente pode pintar aqui.
E o último tom é um tom mais puxado pro ciano, né? Um ciano um pouquinho mais puxado pro escuro, assim. Mas nem tanto. Porque é uma cor bem viva que a gente tá usando aqui. Isso também serve para desenho simples, independente se você vai fazer um desenho cartoon, você também pode usar essa teoria de cores mais avançada, né? Tanto em sombreado, tanto em outras coisas. Então aqui eu separei aqui como estava aqui na paleta, e vocês viram que as cores elas conversam bem, né? Só dar uma contornada para não ficar muito simples. Tá, então aqui você pode ver que eu usei apenas 3 cores, né? Então aqui o rosa primeiro, um tom de salmão e o tom de ciano, tá? Então sempre você pode fazer um desenho bem simples assim para você começar. E também tem aquela teoria das cores que você também tem separado, né? Que seria tons frios, e tons quentes também para você começar. Então você pode começar fazendo com tons frios, que sempre fica nessa parte aqui, ó, do roxo até o azul até aqui em cima. Que são tons mais frios, né? O roxo, o azul. Então, para começar, você pode estar usando como exercício esses tons mais frios. E os tons mais quentes, eles começam daqui, do amarelo, né? Pode ser o verde aqui também. O verde é um pouco neutro, né? Você pode usar tanto para os dois. Mas eu acho que o tom mais frio do verde seria mais puxado mais aqui pro azul, né? Agora o tom mais quente do verde seria puxado mais aqui pro meio, né? Junto com o amarelo. Então aqui temos os tons mais quentes, né? Então, para começar, você pode ou fazer um desenho de tons mais quentes ou um desenho de tons mais frios também para começar. Um dos passos que eu mais uso para poder deixar meu desenho um pouco mais bonito também é a renderização, né? Que eu adiciono já algumas cores a mais. Eu vou estar mostrando isso mais no processo de desenho à mão na massa, né? Mas faz toda a diferença no meu desenho também. Faz uma grande diferença. Tá? Então, resumindo, sempre pegue alguma paletinha de cores um pouco mais básica, né? Mesmo que seja pronta assim, para você poder começar nesse ramo das cores. Depois você vai avançando um pouco, né? Usando outras cores também, né? Mas para começar, você pode estar sim usando também outros tons de paleta um pouquinho mais avançados, só para você se desafiar um pouco. Mas não adianta você estar pegando umas cores que não tem nada a ver uma com a outra. Então, por exemplo, você pegar um tom mais neutro, né? Que seria um tom mais puxado para cá, que é meio que aqui pro cinza e pro mais claro. Então, um tom neutro. E aqui na rodinha de cores, você pode ver que é só você puxar a cor para cá que você já pega um tom neutro. Então, aqui do azul, aqui do meio que do ciano, né?
você tem tons neutros. E, por exemplo, você vir aqui e usar uma cor que não tem nada a ver, né? Por exemplo, pegar um tom muito forte e tá usando aqui no meio. Tá? Tem que saber usar um pouco. Isso aqui acho que dá para usar em ocasiões que, por exemplo, você vai sombrear. Tá? Só daria para usar esses tons mais neutros se caso você fosse sombrear. Então, por exemplo, eu vim aqui com verde, pegar um tom neutro, né? Vou pegar esse tom de roxo, tom de azul, na verdade. Multiplicar e você usar aqui. Aí tudo bem, você pode usar. Mas e agora você usar esse tom aqui junto com o outro, ele acaba não funcionando, né? Eu vou explicar mais um pouquinho pra frente como você também pode usar esses tons neutros assim, para poder fazer uns detalhezinhos mais na sombra, né? E não como parte da pintura, e sim como sombra. Então, esses tons neutros aqui, eles vão ajudar mais no sombreamento ou dar aqueles detalhes a mais. Agora eu vou estar explicando como que a gente pode fazer o sombreamento em pele. Lembrando também que existem vários tipos de estilo de arte que você vai estar explorando também para achar o seu. Tem gente que também gosta de usar os tons mais frios para fazer um desenho mais melancólico também. Outros que gostam de usar cores bem saturadas, né? O que seriam essas cores bem saturadas? Seriam cores muito chamativas, aquelas cores bem fortes, né? Bem coloridas mesmo. E claro, usando aquela tática de círculo monocromático, teoria das cores, saturação e outras coisas também. E também tem o meu estilo que é o semi-realismo. O semi-realismo, para mim, quando eu vou fazer uma arte assim, eu faço tudo certinho, né? Tento misturar o meu estilo. Mas o realismo, que seria onde tá tudo certinho, sombreamento. E também eu tento procurar algumas cores, né? Então, por exemplo, qualquer cor que eu achar ali que seja um tom um pouquinho mais fraco, no meu desenho eu acabo fazendo um tom mais forte. Então, eu acabo deixando um pouco mais colorido, digamos assim. Então, vamos supor que eu achei um tom de leve de roxo. Eu acabo deixando ele um pouco mais forte, né? Pra deixar meu desenho bem saturado, mais brilhante e mais bonito, né? Naquela harmonia também. E é claro, né? Eu também uso o filtro para deixar um pouquinho melhor o meu desenho. Às vezes eu acabo não pegando o tom certo, que é uma foto ali, então às vezes a gente acaba não pegando o tom certo. Então o filtro ele ajuda bastante, né? Para você pegar o seu desenho ali, deixar um pouquinho de mais contraste, mais saturação, e aí você consegue usufruir melhor da sua referência. Na quarta aulinha eu vou estar explicando sobre referências e tudo mais. Mas dando um básico aqui, é mais ou menos isso, né? Você pega o seu desenho, uma foto assim, por exemplo, e você pode estar fazendo no seu estilo, tentando deixar um pouquinho as proporções parecidas, assim como o corpo, né? E o sombreamento para ficar mais harmônico. E você introduz o seu estilo de arte. Então é uma maneira bem legal para começar também. E é claro, também na quarta aulinha eu vou estar explicando para vocês sobre referências de criação, ou seja, você pegar várias referências para formar uma arte só. Mas mostrando aqui o básico mesmo sobre as cores de como que eu faço a minha pintura, é praticamente isso. Né? Gosto de fazer no meu estilo e deixar um pouquinho as cores mais saturadas, para dar aquele ar mais bonito também. Vou estar mostrando aqui na telinha algumas artes também, que vocês podem estar dando uma olhadinha no meu perfil do Instagram. Dois perfis também, que eu tenho dois estilos de arte, né? Mas tem aquela mesma pegada de pintura, semi-realismo. Então, independente do seu estilo, a pintura também pode ser a mesma. Agora a gente vai tentar fazer um desenho, né? E eu vou estar mostrando para vocês na prática como que a gente sombreia tons de pele ao invés de cores. Então, vamos lá. Então, eu vou estar fazendo o mesmo método de fazer o círculo aqui,
Só que ao invés disso eu vou estar mostrando tons reais de peles, né? Como que a gente pode sombrear. E talvez na próxima aula também eu já comece a fazer com peles, né? De verdade, a gente fazer um desenho ali na aula prática e eu mostrar pra vocês como que eu vou sombrear. Então vamos lá. Então aqui eu vou estar criando o círculo novamente. Eu vou estar fazendo 3 aqui para vocês poderem ver. Para vocês poderem ver certinho. Que usando a mesma tonalidade a gente consegue sombrear 3 tons de peles. Então vamos escolher um tom de pele um pouco mais claro. Realmente eu pego para cá. Tom médio. E um tom mais escuro. Usando a mesma tática, a gente sempre vai criar mais uma camada, né? E para facilitar aqui pra gente, para poder não passar fora desses círculos aqui, a gente vai usar esse cortando aqui, né? Que é uma flechinha apontando para baixo. Vindo aqui no normal, a gente vai vir aqui e multiplicar. Agora uma cor que a gente realmente usa aqui, que dá para usar nos 3, mudando um pouquinho assim, claro, é o tom mais ou menos puxado pro bege. Eu não sei muito a tonalidade, né, da cor, mas normalmente é um tom mais ou menos para cá, né? Ele é um tom meio que neutro. Dá para usar também. Normalmente para peles claras eu gosto de usar um tom mais puxado para cá. E para peles mais escuras eu gosto de usar esse tom aqui, que é um pouco mais roxo. Mas normalmente eu acabo usando também para tom de pele mais claro para poder fazer alguns efeitos. Eu vou estar mostrando aqui também como que eu vou usar para fazer esses efeitos. Então vamos lá. Então aqui eu vou estar usando esse tom mais ou menos médio puxado pro vermelho e pro rosa, né? Que fica entre esses dois. E aqui a gente vai passar uma parte aqui para baixo. Então vocês podem ver que fica aqui a marcação da sombra. É para aquelas sombras mais fortes, na verdade. Né? Aquelas sombras que, vamos supor que bateu o sol ali, ou exatamente assim, né? Que a sombra fica bem marcada. Né? Gosto bastante de fazer essa tonalidade debaixo aqui do pescoço. Né? Onde bate a luz assim. E fica bem escuro aqui nessa parte do pescoço do nosso personagem. E aqui para o tom mais escuro. Então você pode ver que essa tonalidade aqui, eu vou colocar aqui, né, a tonalidade que eu usei. Então ele é um tom mais ou menos neutro para poder usar em todos os tipos de tom de pele. Obviamente, se a gente quer usar aquele efeito mais leve, a gente usa um pouquinho mais fraquinho, né? Perto aqui do branco. Vou passar. Aqui pro tom de pele mais escuro, acaba não ficando com um tom muito parecido com o sombreamento. Então a gente pode usar o tom mais roxo, assim, para poder ajudar. Então a gente vai vir para cá e vai pegar a mesma tonalidade, né? Só que puxado pro roxo. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Aqui, a gente já conseguiu dar esse efeito de sombreamento, só puxando pro roxo. A gente também pode usar pro tom de pele um pouquinho mais claro, né? Pra dar aquela, como que eu posso dizer? Um pouquinho a mais de cor, né? Usando essa tonalidade de roxo. Só que eu gosto de usar um pouquinho mais claro. Um tom de azul, né? Um tom de roxo. Para dar aquele reflexo, né? Que a gente pode colocar debaixo do pescoço.
Aqui, num tom de pele mais escuro, a gente usa um tom de roxo mais forte, né? Acaba não pegando tanto que a gente também pode pegar a parte. A gente pode vir aqui, pega o tomzinho aqui. E eu gosto de fazer essa aqui, ó. Aproximo, né? Pego o conta-gotas e pego a cor mais próxima que ele se mistura aqui com o tom de pele. Tiro a cor e passo. Tá? Funciona bastante também pra mim. Então ele dá esse efeito mais roxeado, né? Normalmente vocês veem isso na teoria das cores, né? Que a gente acaba usando algumas cores extras para dar uma tridimensão no nosso desenho, na nossa pintura, para ficar um tom mais bonito. Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês como que a gente vai sombrear em uma boneca real, né? Uma personagem. Vocês podem falar também. Então vamos lá. Aqui eu vou criar uma camadinha, né? Pra gente poder colocar o tom de cor. Aqui eu vou estar fazendo primeiro o tom mais claro, depois vou pro tom médio e depois pro tom mais escuro, né? Então, aqui eu vou pegar a cor. Eu gosto sempre de pegar um tom um pouquinho mais puxado pro tom mais quente, né? Eu gosto sempre de pegar aqui. Mas lembrando que independente se você for pegar um tom mais frio, né, de pele, também acaba funcionando o sombreamento. Então, dependente de cor que você pega aqui, né, de tom frio ou tom quente, funciona também. Né, o tom médio também. Então, eu vou estar pintando aqui. E eu vou estar usando o sombreamento básico, né, que é aquele abaixo do pescoço e nessa parte aqui da franja, né, que você tiver um personagem assim que tem franja, para sombrear, sempre vai ter uma sombrinha aqui também, né? Então, o sombreamento básico aqui. Tô terminando de pintar aqui certinho. Pronto. E antes da gente poder sombrear, a gente pode fazer, né, o detalhe aqui da bochecha dela, que é o tom mais rosado, né, aquele blush, né, que fica no rosto. É opcional, mas fica um detalhe bem legal no nosso desenho. Né? Fiz aqui uma camadinha de multiplicar mesmo, que é só para essa região, tá? Aqui na bochecha dela, né? E aqui perto do ombrinho dela, e na orelha aqui. E aqui a gente pode também colocar na região aqui da boca, né? Para fazer como se fosse o tom de boca dela. Que a gente pode usar o desfoque. Agora sim, vamos para a parte do sombreamento. Vamos juntar aqui primeiro as duas camadas, né? Para não ficar bagunçado. Agora sim, vamos para a parte do sombreamento. O que eu gosto de fazer primeiro é pegar aqui um tom médio, né? Aqui um tom neutro. Puxar daqui pro vermelho, né? Entre o que o rosa, né? Que fica um tom mais neutro mesmo. E usar, né? Vou pegar um tomzinho um pouquinho mais vermelho. E usar aqui abaixo do pescoço, olha. Você pode usar outros tons também, né? Mais puxado aqui pro vermelho. Aqui mais nessa região, se você quiser um tom mais quente. E aqui um tom mais frio, né? Neutro quer dizer. Aqui, ó. Olha a diferença entre os dois aqui. Então, se você quiser um tom mais vivo de sombreamento, você usa o tom mais puxado para essa região aqui. Então, eu vou usar esse tom aqui primeiro. Para poder fazer aqui a sombra. Então, aqui a gente sombreia essa região aqui. E para sombrear é bem fácil, né? Você só sombreia essa parte aqui do cabelo dela, aqui de baixo.
Nunca nessa parte de cima aqui, ó. Se você tiver uma mechinha de cabelo aqui pra cá. Nunca pra essa parte. Sempre aqui embaixo. E pra essa região aqui, entre o centro aqui, né? E aqui, a gente pega um tomzinho mais claro, né? Porque não é totalmente uma sombra, né? Só pra fazer a marcação, né? Aqui na boquinha dela também. E tá feito, a gente conseguiu fazer a primeira parte. Agora, dando aquele detalhe de roxo que eu tinha mostrado, é só você pegar aqui o tom de roxo ou o azul. Vou pegar o tom de roxo mesmo. E a gente pode passar nessa região aqui, ó. Deixar um pouquinho mais escuro. Nessa região aqui da franja mesmo. Dando esse detalhe bem legal pro nosso desenho, né? Eu gosto de pegar pro tom mais neutro quando eu vou fazer essa parte aqui, né? Ele fica um tomzinho bem melhor, que combina mais, dá mais harmonia também. Aqui, ó. E tá pronto a nossa pintura aqui de tom de pele mais claro. Agora a gente vai pro tom de pele médio, né? Eu gosto de puxar aqui pro tom mais quente. Vamos vir aqui pegar o tom mais quente. E aqui é o mesmo processo do tom de pele mais claro, né? A gente usa aquela parte primeiro de fazer o rosado da bochecha, no blush. E agora a gente vai para a parte do sombreamento. Então você vê que é o mesmo processo para poder fazer esse sombreamento básico, né? Então você faz aqui a área da bochecha, depois cria outra camada, né? De multiplicar para poder fazer o sombreamento. E aqui a gente faz a mesma coisa, pega o tomzinho aqui médio, né? O tomzinho neutro. Tá? A mesma coisa, se você quiser pegar o tom mais quente, você puxa para cá. E entra nessas regiões aqui. Por isso que é importante passar o blush primeiro, que ele não altera o sombreamento, né? Ele escurece junto aqui, ó. Agora a gente pega um tomzinho mais claro para poder fazer essa parte aqui tá de novo. Bem fácil e bem prático. Agora a gente, por fim, vai pegar um tomzinho de roxo ou um azul. Vou pegar o tomzinho de azul que eu gosto mais. E passar nessa região aqui, debaixo do pescoço. E aqui na área da franja. Então sempre dá aquele detalhe legal pro nosso desenho. Esse aqui, né, como lembrando, é só pintura básica mesmo. Quando for aula prática, eu vou mostrar todas as partes que eu faço, né, da pintura. Agora a gente vai para a última parte, que é o tom de pele quente, não tom de pele mais escuro.
Então aqui eu sempre pego pro tom mais quente, né? Você pode também pegar pro tom mais frio ou pro tom mais quente. Aqui eu só vou cobrir algumas imperfeições que dá pra ver o pincel, né? E aqui a gente vai fazer a área da bochecha, né? Então aqui a gente pega, você pode estar pegando um tomzinho mais de vermelho, ou um roxo também, que combina mais. Deixa eu multiplicar. E a gente usa nessas regiões aqui. Aqui na boca também. E aqui a gente vai juntar. Agora sim a gente vai para a parte do sombreamento. Como é um tom de pele mais escuro, a gente usa um tom um pouquinho mais escuro que antes, né? Que é um pouco mais para cá. Mas é para a mesma tonalidade. Roxo, né? O azul, o rosa aqui e o neutro. E aqui é a mesma coisa. Se você quiser puxar para o tom quente, você vem aqui e puxa para essa região aqui. Aqui, ó. E agora a gente usa tom de roxo ou azul. Então vocês podem ver que é a mesma coisa. Vem aqui, coloca aqui nessa região aqui da franja. Só acabei esquecendo aqui da boquinha dela, né? E dessa região aqui de baixo. E tá feita a nossa última parte aqui da tonalidade de pele. Agora dando uma explicação, que você também quiser, você pode mudar também a saturação do seu desenho, vindo aqui em filtro, né? E você pode acabar deixando o seu desenho um pouco mais bonito. Aqui tem brilho e contraste. Você pode botar um pouquinho mais de brilho, né? Ou tirar esse contraste. E você pode deixar o tom mais quente ou um tom mais frio. Então você já vê uma grande diferença. E às vezes quando a gente vai pegar ali para poder pintar, às vezes acaba não saindo um tom muito legal. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui com os anteriores também. Aqui o tom médio, né? A gente tem um balanço, aqui é o brilho e contraste. Deixa eu juntar aqui os dois. Aqui você consegue deixar o tom mais frio ou mais quente. Aqui eu deixei mais quente e que tomzinho mais frio. Às vezes, normalmente eu faço essa pintura um tomzinho mais frio e acabo não gostando do resultado final. Então, eu vou aqui no filtro e deixo com brilho e contraste, né? Deixo mais com contraste para deixar o desenho bem mais bonito.
Agora aqui a gente vai pro tom de pele claro, pra gente poder ver como vai ficar. Brilho e contraste. Vocês podem ver que vocês podem deixar um tomzinho mais frio. Então aqui vocês podem sempre ajustar a pintura, né? Que às vezes a gente acaba pintando e acaba não saindo da forma que a gente quer. Então, sempre brilho e contraste. Chegamos ao fim da aulinha, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.